quero me aproximar outra vez do trono. Oh, como eu preciso ouvir a tua voz. Oh, como eu necessito ouvir a tua voz. Oh, Alfa, oh, Ômega, glória e honra eu te darei. Oh, Alfa, oh, Ômega, glória e honra eu te darei. Meu Deus, não há outro. O livro de Ezequiel diz assim: no quinto dia do quarto mês do meu 30º dia, 30º ano, eu, o sacerdote Ezequiel, filho de Bushi, vivia na Babilônia, às margens do rio Quebar, junto com os judeus que haviam sido levados para lá, expatriados e prisioneiros. E aconteceu que os céus se abriram e eu tive visões de Deus. Quando tudo isto ocorreu, fazia 5 anos que o rei Joaquim estava no cativeiro. Foi no quinto dia do quarto mês, do quinto ano do exílio. Eis que a palavra de Yahvé, o Senhor, veio a Ezequiel, filho do sacerdote Bushi, junto ao rio Quebar, nas terras dos caldeus. Ali a mão do Eterno esteve sobre ele. Então olhei e contemplei uma terrível tempestade que se aproximava vinda do norte. Uma namo chamou recana sayeche. Porque ele vive, posso crer no ar, porque ele temor não há, mas eu estar nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida, obrigado, está nas mãos do meu Jesus. Vou estar. Eu falei ontem com vocês que
Eu estou encharcado de gratidão pela igreja brasileira, pela igreja do Senhor. E é um presente muito grande para mim. Eu falei ontem que um dos maiores privilégios que Deus dá ao homem é o privilégio de poder cuidar da noiva de Cristo. It's not a burden, não é um fardo, é um privilégio. Eu estava falando, não sei, com alguém ontem. Se você tem uma menina, uma filhinha linda, virgem, pura, e você precisa se ausentar do país por vários anos, e você precisa deixar a sua filhinha linda, pura, você vai deixar com aquela pessoa que você mais confia. E quando o Senhor nos coloca a igreja em nossas mãos para cuidar, é sinal de que Ele confia em nós. É um grande privilégio cuidar da noiva de Cristo. Eu estava dizendo para vocês ontem que o Espírito Santo está trabalhando para restaurar a sua igreja como nós nunca vimos, e ela é linda e ela é formosa. I've seen it. Eu vi a igreja, ela está linda, ela está com vestes de linho fino, ela está gloriosa. Eu vi ela é formosa. Ontem eu citei um versículo para vocês. Sobre e diz assim: acena para que eles entrem pela porta dos nobres. E o Senhor falou comigo: Judson, eu quero que você oriente a igreja para que ela entre de novo pela porta dos nobres. A igreja vai entrar pela porta dos nobres. E eu falei: Senhor, então nós vamos receber realeza, riqueza. O que é porta do nobre? Eu comecei a estudar as portas dos nobres. Significa o lugar de voluntariedade. O Senhor falou comigo: todas as vezes que eu estou fazendo algo na terra, eu não forço ninguém a fazer parte daquilo que eu estou fazendo. Na verdade, eu digo para os meus líderes: convoque aqueles cujos corações voluntariamente querem entrar nisso que eu estou fazendo. Come on, Jesus. Come on, Jesus. When I'm doing something, quando eu estou fazendo algo na terra, a primeira coisa que eu faço, eu derramo um batismo de voluntariedade. E o Espírito Santo quer derramar esse batismo de voluntariedade novamente na igreja. Eu quero dizer a vocês que o Senhor vai curar o ceticismo da igreja e da nação brasileira. Eu sei que muitos estão feridos, mas o Senhor vai sarar e vai derramar grande esperança sobre vocês, sobre nós. E é uma grande alegria estar aqui, ver vocês, ver o Lucas ali, né? O Davi aqui ministrando. A gente ama você tanto, cara. A gente ama vocês tanto. É tão bom, sabe? É tão bom ver vocês adorando Jesus. Tão bom ver vocês amando a Jesus. Ontem eu saí daqui com meu coração cheio de gratidão a Jesus pela igreja dele. Você deve estar pensando: Judson bateu a cabeça e está meio doido. Vocês precisam saber que a igreja me abençoa profundamente. E Ezequiel, aqui diz que Ezequiel, ele era um sacerdote que, por causa da atmosfera do mundo, ele se tornou profeta. O Senhor está transicionando, diga transicionando.
We are living in a season of transition. Nós estamos vivendo numa estação de transição. Por isso existe tanta confusão, porque nós ainda não estamos compreendendo. Algumas pessoas perguntaram: e agora, Judson, o que você vai fazer? Você ficou um tempo fora do Brasil, você voltou, você vai fazer isso? Para ser honesto com vocês, eu só sei que Jesus está me transicionando para algo. E alguns de vocês... E alguns de vocês têm percebido isso na sua própria vida. Que você está transicionando para algo em Deus. E o Senhor está transicionando. Ministros que ministravam de um jeito, o Espírito Santo está levando ele a transicionar para ministrar de formas diferentes. E manifestar a graça de formas diferentes. Come on, come on, come on. Hey. Então existe uma transição no meio da casa do Senhor. E esse transicionamento para a maturidade é maravilhoso. Esse transicionamento para a autoridade é fenomenal. Nós estamos sendo transicionados. Eu falei sobre isso alguns meses atrás. E uma das coisas que eu falei foi que quando Jesus transicionou, algumas vezes Jesus convidou os discípulos para transicionar. Outras, Jesus empurrou os discípulos para transicionar. Houve uma vez que Jesus falou: entra comigo no barco e vão para ali para frente. E aí o barco começou a balançar. Você lembra dessa parte, né? E aí os discípulos viram Jesus dormindo e eles falaram: acorda, por favor, você está doido? Você não está vendo que eu estou morrendo aqui? Que eu não estou aguentando mais? E aí a Bíblia diz que quando eles chegaram do outro lado, Jesus simplesmente repreendeu. Eu não sei porque que eu estou falando isso, mas tudo bem. Jesus simplesmente repreendeu os ventos e a tempestade. E a Bíblia diz que aí os discípulos falaram: uau, velho, esse homem, ele é Deus, até os ventos e a tempestade o obedecem. Toda transição nos leva para outro lugar. Mas toda transição em Deus nos leva para outro lugar em Deus. E nesse processo, coloca em nós o novo nível de revelação de quem Deus é. Come on. Toda transição é dolorosa e é muitas vezes cheia de insegurança. Mas à medida que nós somos transicionados, nós conhecemos mais de quem Deus é. E falamos: uau! Antes de eu ser afligido, eu não sabia que o Senhor era desse jeito. Estando no Brasil há 2 anos atrás, eu só recebia notícia ruim da igreja. Quando Jesus me transicionou, ele falou: Judson, vem cá perto de mim que eu quero te mostrar a igreja de um ângulo que você ainda não viu. Eu caí de joelhos e disse: Jesus, ela é linda. Não é o que a mídia está dizendo. Hey. Porque Jesus me mostrou. Quando você é transicionado, a segunda vez Jesus transicionou os discípulos, a Bíblia diz que Jesus empurrou eles para o barco, para que eles transicionassem. E todas as vezes que eles chegaram do lado de lá, no meio da transição, ele achou que era um fantasma, mas era Jesus. E Pedro começou a andar sobre as águas. E quando ele chegou do outro lado, a Bíblia diz que ele expulsou demônios e ele curou todo mundo que estava enfermo. Os dois processos de transição nos levam para um nível de autoridade maior. Vocês estão entendendo isso? Glória a Deus. Então vira para o seu irmão e fala: Deus está transicionando a igreja para um tempo de restauração. O barco balança, relaxa. Jesus está no controle. O barco balança, relaxa. Jesus está no controle. Eu acho que Ezequiel falou: eu sou sacerdote, mas o Senhor estava para transicioná-lo para profeta. Vocês estão entendendo? E aqui estava Ezequiel assentado, e essa palavra é apenas
10 minutos, mais ou menos, 15 minutos, né, pastor? E eu quero ser rapidinho, uma pincelada daquilo que eu creio. Eu não ia falar sobre isso, mas o Espírito Santo está me levando a falar dar para vocês uma pincelada daquilo que eu creio que Deus quer que eu fale no Brasil enquanto eu estiver aqui. A gente está escrevendo sobre isso. E aqui diz que Ezequiel estava no meio fazia 5 anos que o líder de Israel, os líderes de Israel, alguns deles tinham sido arrancados os olhos, se eu não estou enganado. Eles não tinham visão. E eles tinham sido levados para a Babilônia. 5 anos que o rei de Israel, Joaquim, estava preso. Ou seja, liderança sem visão. Onde não havia liderança, o outro rei que estava no lugar era controlado por Babilônia. E lá estava Ezequiel assentado no meio dos cativos. Vocês estão comigo? E a Bíblia diz assim que, então, pensa bem a mente de Ezequiel. O que ele estava sentindo? Eu estou aqui no meio de pessoas cativas, não tem esperança. Todas as palavras proféticas que foram liberadas se cumpriram. Finalmente agora desmoronou tudo, acabou tudo, não tem mais nada. Cumpriu, Jeremias profetizou. Então é isso mesmo, é isso que vai acontecer. Nosso destino é ficar aqui mesmo, assentado na beira do rio, pendurar as nossas harpas, porque foi profetizado, o juízo chegou, estamos aqui assentados. E já tem vários anos que a gente está aqui. E ele estava desanimado, frustrado, mas sabe de uma coisa, naquele lugar, a Bíblia diz que então abriu-se os céus e eu tive visões de Deus. E eu já falei sobre isso alguns anos atrás. Eu amo isso porque os céus se abrem numa situação de caos. Os céus se abrem numa situação de insegurança. Os céus se abrem numa situação onde a gente acha que não tem mais nada para acontecer. Quando a gente acha que acabou tudo, é quando os céus começam a se abrir, é quando o Senhor começa a transicionar. Ele diz, por anos eles te chamam de sacerdote, mas agora vão te chamar de profeta. Por anos eles te chamam de ministro de música, mas agora eles vão te chamar de restaurador de ruínas antigas. Por anos eles te chamam disso, mas agora você vai ser conhecido por isso. No meio do caos, I'm changing who you are. No meio do caos, eu estou transformando a sua identidade. Eu estou gerando algo novo, algo maravilhoso. Eu estou gerando quem você é. Deus está gerando, transicionando a igreja para algo que ela ainda não experimentou. Hey. Quantos estão me entendendo? Com 5 anos de cativeiro. E ele diz assim, então eu olhei e contemplei uma terrível... Eu nunca entendo às vezes, sabe? Ezequiel estava para experimentar uma das maiores revelações da Bíblia, que é como os condutores da glória se movimentam. Os céus se abriram. Deus estava para levantar um dos maiores caras, um dos maiores profetas que eu conheço nas Escrituras. E a Bíblia diz então que ele olhou e ele disse, eu vi uma tempestade terrível. Vira para o seu irmão e fala, não deixe os teus olhos se enganarem. Os profetas estão vendo uma tempestade terrível, mas aqueles que estão em Deus estão vendo o que está escondido na tempestade terrível. Vocês estão vendo o Brasil, uma tempestade terrível, mas os profetas estão enxergando os movimentos dos céus e como o Senhor está encaixando no tempo, na hora, da maneira certa, aquilo que Ele tem, o propósito que Ele tem para nós nessa hora e nesse tempo. Come on! Hey!
Oh, eu queria. Ah, Jesus. Oh, estenda essa hora para mim mais um pouquinho. Fala assim: ajuda o Judson. Por favor, Senhor. Ei. 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 Uma nuvem enorme com relâmpagos e raios intensos, cercada por forte luz brilhante. O centro do fogo parecia metal reluzente. Algo semelhante a 4 seres viventes se deslocavam do meio da nuvem. Tinham aparência humana, mas cada um desses seres também tinham 4 faces e 4 asas. Suas pernas eram retas, seus pés eram como os de um bezerro, brilhavam como bronze polido. Eles tinham mãos humanas debaixo das asas, nos 4 lados, e os rostos e asas dos 4 eram assim. As suas asas encostavam umas nas outras. Quando se movimentavam, não se viravam, mas caminhavam sempre para frente. Em relação à aparência dos seus rostos, os 4 rostos da frente tinham faces semelhantes. Jesus precisava me levar nesse texto para ele começar de novo um novo ciclo de entendimento daquilo que ele tem para a minha vida. E eu nem vou ler ali, senão meus 10 minutos vão embora. Vocês já devem ter ouvido muito sobre os 4 seres viventes. E a visão de Ezequiel é a mesma visão que João teve em Apocalipse, só que eles viram de locais diferentes, de posições diferentes. E o que ele viu foram os condutores da glória, os que conduzem o trono, os que carregam. Aqueles seres, quando eles se movimentavam, eles movimentam conduzindo o trono de Deus, a glória de Deus. E nós não vamos entrar em detalhe nisso, porque é domingo à noite, né? Não pode. Eles se movimentavam de um lado para o outro. Eu não sei se você se lembra, ontem eu citei sobre que a igreja precisa aprender a voltar à contemplação. Parece teologia da igreja católica, mas a igreja não sabe o que é contemplação. João 5,19, Jesus disse: eu não faço nada que eu não veja o Pai fazer. O problema nosso é que nós não paramos para contemplar o Pai, por isso nós fazemos tanta coisa errada. A igreja precisa aprender a contemplar. A igreja precisa aprender a parar. Até mesmo na nossa adoração, nós precisamos aprender a parar e olhar para Ele. Quantos estão me entendendo? Hey. Adore ao Senhor. Levanta as suas mãos aos céus e declara: Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Senhor Jesus. Apesar de que eu estou muito desejoso de falar sobre os detalhes dos seres viventes, mas eu não quero, eu preciso
falar sobre outra coisa. Vira para o seu irmão e fala: assim como eles, você também foi chamado para conduzir a glória do Senhor. A igreja foi chamada para manifestar a glória do Senhor na terra. Ei, Shekambalama, o Senhor falou: o Senhor me disse: Judson, se assenta e observa os céus, para você aprender como que eu quero que você funciona. Judson, assenta e observa aqueles que conduzem a minha glória nos céus, para que você aprenda como se movimentar na terra. Come on, Jesus. Observe os céus para que você estabeleça na terra. Nós estamos observando a terra para tentar estabelecer algo que seja eterno, mas não dá. Se nós queremos algo eterno, precisamos aprender a observar os céus. Nós observamos os homens, e se eles têm sucesso, nós copiamos eles. Queridos, mas a igreja precisa voltar a observar os céus. Nós cantamos o que todo mundo está cantando, nós pregamos o que todo mundo está pregando, nós fazemos o que todo mundo está fazendo, nós construímos igreja igual todo mundo está construindo, mas alguém precisa observar o rei, alguém precisa observar aqueles que conduzem a glória. Come on. Oh, Jesus. Ei, kamanama shatramana satramaka. Hey. Aqueles seres viventes, eles se movimentavam porque eles estavam conduzindo a glória. E aqui diz assim: que as suas asas encostavam uma nas outras quando se movimentavam. Versículo 23. Hey. Quando o Senhor começou a me mostrar algumas coisas, eu confesso que eu fiquei com muito medo. E eu entrei até uma parte e eu voltei correndo. Eu fui encharcado com um santo medo. Olha o que diz. Esses seres viventes se moviam com grande rapidez. Iam e vinham como um raio, versículo 14. Nós estamos lentos porque nós estamos movimentando de acordo com o que os homens movimentam. Nós precisamos nos movimentar com a rapidez dos céus. Eles se moviam.
Oh, deixa eu pular. Eles tinham a capacidade de se mover em qualquer das 4 direções. Observa os céus e vocês vão ser capazes de tocar em 4 direções, aonde Deus te colocar, aonde Deus te estabelecer. Eles seguiam a direção do Espírito, e para onde quer que o Espírito fosse, os seres viventes o seguiam. Observa, vira para alguém que está do seu lado e fala: a igreja precisa observar os céus. A igreja precisa contemplar os que conduzem a glória. Nós temos pressa para fazer tudo. A gente precisa de chegar num culto como esse sem pressa. A gente precisa começar a ministrar sem pressa de cantar 5, 6 canções. Nós vamos observar. Nós precisamos voltar a um evangelho de observar os céus. E na hora que o Espírito sopra, nós andamos com Ele, nós nos movimentamos com Ele. Eu estou confessando para você as coisas que Deus tem tratado na minha vida. Senta, Judson, e me observa. Eu não estou apavorado. Eu não estou desesperado. Olha como aqueles que conduzem a minha glória no céu se movimentam com uma rapidez assustadora, como The Flash, né? A palavra relâmpago é flash. Palavra que como sabe aquele The Flash do filme lá? É isso que Ezequiel viu. O The Flash de Jesus. E para o seu irmão e fala assim: é o The Flash de São Paulo. Olha lá. Oh, Jesus. Vamos lá, só para me terminar aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui um versículo para ser mais rápido. Versículo 23 diz que debaixo dessa espécie de grande cobertura, que era o trono, eles conduziam o trono, a atmosfera dos céus. E esses seres, vem cá duas pessoas para ser cobaia para mim rapidinho. Faz de conta que você é um desses querubins e você é outro querubim, surubim. Em cima deles havia essa cobertura, que onde estava o trono dos céus. Fica um pouco mais adiante. Eles estão focados no trono, mas eles faziam outra coisa. Como eles tinham 6 asas, eles estendiam uma asa na direção do outro. Em outras palavras, escuta o que eu estou dizendo, que o Espírito Santo quer ensinar a igreja brasileira nos próximos anos. O Senhor falou comigo: Judson, vocês são uma igreja preciosa e vocês têm aprendido a observar e adorar, mas vocês estão esquecendo de tocar a asa um do outro. Por isso vocês perderam o equilíbrio profético. Por isso vocês se tornaram uma geração de selfie e de fã-clube nas internets, porque vocês não entenderam que o condutor da glória, ele está apaixonado pelo céu, mas ele é equilibrado quando ele é parte do corpo, e ele funciona junto com o corpo. Come on. So when you ask me,
Quando você diz, a mensagem do corpo não é tão assim emocionante, vai falar com os seres viventes. Você já, pastor, parou para pensar que a Arca da Aliança, eles estão assim olhando para a arca, mas eles estão assim tocando a asa do outro. Eu tenho consciência da glória, mas eu tenho consciência do meu irmão. Eu tenho consciência da glória, mas eu tenho consciência do corpo. Eu tenho consciência da glória, mas eu tenho consciência que eu estou ligado a você. Não existe profeta que não está conectado com o corpo. Não existe apóstolo que não está conectado com o corpo. Você é incompetente naquilo que Deus te chamou. Se você não reconhecer aquele que também conduz a glória junto com você, você desequilibra. Debaixo da glória só funciona se a gente tiver esse equilíbrio. Quantos estão me entendendo? E quando eles voavam, isso aqui vai doer, porque doeu em mim quando Jesus me falou isso. Quando eles voavam, o som deles voando, era como o som de muitas águas, como a voz do Altíssimo. Quando eles conduzem a glória e eles voam, você olha, parece que é o som de muitas águas, e parece que é Deus falando. Mas quando eles param, eles abaixam as asas. Ezequiel diz assim: quando eles pararam e abaixaram as asas, Deus começou a falar comigo. Vira para o seu irmão e fala: ministros, por mais maravilhosos que eles sejam, quando eles estão ministrando, parece que é Deus. Quando eles estão voando, parece que é a voz de Deus. Mas você... Oh, meu pai. O Senhor falou comigo: Judson, fala para os meus ministros pararem um pouquinho e deixar eu falar. Porque o ministério é tão lindo que parece que é o suficiente. Não, sabe quando que você sabe que você está conduzindo a glória de Deus? Quando você fecha a boca, que aí o Senhor começa a falar. Nós fazemos barulho demais, nós gritamos demais, nós voamos demais, e é lindo e é maravilhoso, porque faz parte do que nós fazemos quando nós conduzimos a glória. Mas tem uma hora que o Senhor fala: baixa a asa. E aí ele começa a dar destino para a nação. Ele começa a dar destino para a nação. O Espírito Santo está chamando homens como eu e muitos outros a baixar a asa, a tocar na asa do outro e dizer: sabe de uma coisa, eu preciso de você. I'm not alone. Eu preciso da igreja. E quando ele baixou a asa, Deus começou a falar. Mas queridos, não se engana. Parece maravilhoso, mas nada substitui a simples palavra do Senhor. Pode sentar um pouquinho. Ei! Então eis que ouvi o barulho provocado por suas asas quando voavam. Faziam lembrar o rugido do mar, parecia a voz do Todo-Poderoso. Era um ruído estrondoso como de um grande exército em movimento. Assim que pousavam, fechavam as asas. Ouviu-se então uma voz que ecoava. Está na hora onde essa é uma estratégia dos céus. A gente voa,
Mas a gente precisa fechar as asas para que Ele fale. A gente se movimenta e a gente fecha as asas para que Ele cure. Vocês estão me entendendo? Hey. Ah. Eu vou compartilhar isso essa semana com alguns líderes. Então deixa eu te adiantar. Lá onde nós moramos, eu estou no 8º andar e tem um rio na nossa frente. E nos Estados Unidos, na América do Norte, todo ano tem os pássaros que migram do norte para o sul e do sul para o norte. Porque o inverno é tão terrível que eles migram, eles transicionam do lugar para o outro. Eles saem lá do Canadá e eles voam. E algumas coisas sobre eles, eu estava da minha janela observando, igual Bertelli, né? Tudo fala. E aí observando. Eu estou ficando igual Bertelli esses dias, estou vendo tudo fala, o passarinho voando. Aí eu olhei os passarinhos e o Senhor começou a falar comigo. Eu fui estudar. Os pássaros voam do norte para o sul e eles têm uma formação que eles voam. Eles voam em uma formação V. Eu estou escrevendo sobre isso, Deus me dê graça para escrever sobre essas coisas. Mas eles voam numa formação de V. E eu falei, por que será que eles voam assim? Quando eu fui estudar, a primeira coisa que eu descobri, a verdade, o fato deles voarem em uma formação de V, é que aquele que está na frente, ele bate as asas. E o de trás tem que fazer 40% menos esforço. E o de trás faz 40% menos esforço. 40% menos esforço. E porque eles andam naquela formação, eles conseguem voar 70 vezes mais rápido. E 70% eles cobrem mais terreno do que normalmente. E a razão deles voarem em V é porque eles estão aqui e a asa dele está ligada na outra asa aqui de trás do cara. Em outras palavras, accountability, prestação de contas. Eu estou voando aqui, mas eu sei o que está acontecendo com o cara do lado de lá. Eu sei o que está acontecendo com o cara do lado de lá. Eu estou olhando para o cara de frente. E outra coisa que eles fazem, eles ficam fazendo barulho. Eu entendi porque crente faz barulho. É porque a maneira como eles fazem barulho é para dizer, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Eu estou com você, eu estou atrás. Eu estou na cola, eu estou junto, eu estou com você. Eu estou com você, eu estou junto, eu estou junto. Hey! Hey, come on. Hey. Se um deles se adoece, 2 mais saem e ficam até que ele seja melhor. E aí eles voltam na mesma formação e a formação lá na frente está esperando eles. É lindo. Hey. Quando o da frente está cansado, ele passa para trás. Porque agora ele não precisa fazer tanto esforço. E outro vai para frente. E assim eles não se cansam, mas eles cobrem um terreno muito grande. O Senhor falou comigo, filho, os passos têm uma inteligência estratégica. Por que vocês não usam essa inteligência no meio da minha igreja? Porque vocês não funcionam assim. Mas eu sou o cara, eu sou o homem, eu sou
Por isso que tantos de nós ficamos deprimidos, angustiados, doentes, fadigados, porque a gente não entende que não é só eu preciso de você e eu preciso de você. A minha asa tocando na sua, você tocando em mim. Nós estamos todos com os rostos voltados para a glória, porque é a glória que importa. Mas nós temos entendimento de que nós precisamos ver você que está do meu lado, e você que está do meu lado, e você que está atrás, e você que está na frente. Hey. 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 Alguém podia arrumar? Eu devia ter falado isso antes, mas não dá tempo. Mas se tivesse vinho, suco de uva, né? Vou falar vinho não, suco e pão. Eu queria tomar ceia com vocês hoje. Sabe por quê? Não dá tempo, preocupa não, eu entendo. Deixa eu dizer uma coisa. O Espírito Santo está trazendo inteligência para a igreja. A Bíblia diz assim em Jeremias que Deus pensou a terra. Nós precisamos pensar com os céus. Nós precisamos pensar as coisas do Espírito Santo. Nós precisamos pensar como igreja. Você sabe, a impressão que o mundo tem é que o Brasil é a nação mais poderosa em termos de evangelho do mundo. Porque tem 40 milhões de evangélicos e bombou de crescer. Mas deixa eu dizer uma coisa, 40 milhões de pássaros voando sem inteligência estratégica, eles vão bater um ao outro, eles vão trombar um no outro, eles vão derrubar um ao outro, eles vão perder um tanto de gente pelo meio do caminho e vai ser um caos. Está na hora da gente observar os céus e falar como é que os céus funcionam, como é que aqueles que conduzem a glória funcionam. Deus nos deu uma inteligência estratégica para esses dias. Hey. Simples. Hey. 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 Você não precisa estar cansado desse jeito, Judson. Hey. Hey. Deixa outros voarem na frente. Aprende a ser inteligente nesses dias. Aprende a observar como os céus funcionam. Então deixa eu resumir isso aqui para vocês. Nos próximos anos, o Espírito Santo, eu falei ontem que Deus não responde a ideias. A glória não responde a ideias ou pensamentos de homens. Os céus respondem à palavra de Deus. Aquilo que Deus está falando, se você repetir, Deus vai honrar. Vocês estão entendendo isso? Então deixa eu dizer uma coisa. A igreja do Brasil que voltar a investir em relacionamentos, em vínculos, em andar na luz, confissão de pecados. A igreja no Brasil que voltar a pregar a palavra simples de Jesus Cristo crucificado, ressurreto dentre os mortos. A igreja que voltar a pregar um evangelho prático e simples. Os céus vão responder com velocidade, com autoridade e com graça. Vocês estão me ouvindo? Eu estou profetizando sobre a igreja desta nação. Os ministros, profetas e mestres e adoradores e repreprés, se eles não começarem a tocar na asa um dos outros, eles não vão encontrar o equilíbrio que um dia eles tiveram. Se você me perguntar, Judson, o que aconteceu aqui no Brasil há 20 anos atrás? Lucas, lembra? Você lembra? Os ministros subiam na plataforma atrás da glória de Deus, mas eles tocavam na asa um do outro. Você não sabia quem era o líder, porque a asa um do outro tocava no outro, e eles se movimentavam, e os céus respondiam. Vocês querem ver resultados sobrenaturais? Vamos aprender esse.
Simples, 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 simples. O Espírito Santo vai trazer uma graça para que nós venhamos perdoar uns aos outros. Eu quero dizer que nós vamos ter reuniões de perdão e de perdoar e de declarar perdão a líderes e à nação e ao povo. Sabe por quê? Para dar lugar à graça do Senhor nessa nação. Hey. 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 Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor.